Isso aí, cara, isso aí que eu não consigo entender isso. Porque da última aparição dele por batismo, se passou 18 anos. Tinha 12 anos, de repente, bem, batismo 30 anos. O que ele fez por 18 anos ali? Não tem nada, não tem um registro, não tem uma teoria. Isso, não tem... pra mim, isso incomodou tanto ao longo da história que os famosos evangelhos apócrifos, que foram escritos tardiamente na Alexandria, lembra que eu falei da Alexandria? A maior parte dos evangelhos apócrifos vieram de lá. Esses evangelhos surgiram justamente para tentar melhorar a imagem de Jesus. Porque quando eles queriam pregar para o mundo pagão sobre Jesus, a primeira coisa que eles queriam saber era a infância e a juventude dele. Para ser o herói, tem que saber. Porque o Hércules, eu sei que quando ele era criancinha, a Hera mandou uma serpente para engolir o Hércules esmagou a serpente no bercinho. Então tem que criar alguma coisa de Jesus. E os místicos gnósticos também criaram Jesus como sendo uma coisa mitológica que veio lá de cima e que não encarnou de verdade, aparentou ser o homem, mas não era de verdade e tudo mais. E nessa situação toda aí, dos evangelhos apócrifos, eles começaram a contar muitas histórias de Jesus menino para preencher essa lacuna, esse ato. Fora disso, outros aproveitaram também esse silêncio bíblico para construir sua própria narrativa. Por exemplo, os hindus têm, assim, para eles, o coração da sabedoria é a Índia. Uma miséria danada, desculpa os indianos, mas, sabe? O Gandhi já falava do problema das castas lá, corpo de gente morta no rio, aquela coisa toda. Alguém presenteou com um livro um dia desses, que é o... da Castan. adolescência de Jesus, na Índia. Na Índia, mesmo, exatamente. O Castan foi um que escreveu, que é um alemão, que Jesus esteve na Índia. Então eles têm que, de alguma maneira, botar Jesus lá também, porque Buda foi lá, Ananda Maimá esteve lá, Mahatma Gandhi esteve na Índia. O único que eles acreditam que realmente é um grande homem e não esteve lá foi Jesus. Então tem que jogar Jesus para lá. Aí tem o túmulo dele na Caxemira. Sério? Ele foi pra lá, diz que ele foi para lá, Jesus se tornou um mestre yogi. Depois ele volta, prega aqui, é rejeitado pelos judeus. Aí ele não morre crucificado, ele volta para a Índia, casa, tem mulher, filhos e tem o túmulo dele lá na Caxemira. Não. Só aí não dá, né? Não dá. Porra, Só que entre... fazendo um final alternativo. Entre essa versão... Exatamente. Entre essa versão hindu e a versão muçulmana também. Porque um dia eu vi um sheik falando assim, nós cremos em Jesus, nós muçulmanos. Não, vocês não creem em Jesus. Porque o muçulmano não crê que ele é o filho de Deus. Não crê que ele ressuscitou. Não crê que ele morreu na cruz. Então, não crê em Jesus. Tem uma versão de Jesus no Alcorão que não é a correta. Tem uma versão de Jesus entre os indianos que não é a correta. E perdoe-me a radicalidade, mas o apóstolo Paulo falou, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando, seja anátema, maldito. Então isso é muito forte, muito forte. Agora, vamos ao evangelho. O evangelho silencia. E por que silencia? Por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, aquilo que eu falei da Bíblia. A Bíblia, engraçado. De novo, eu vou aproveitar o ambiente onde eu estou para falar de coisas que faz parte do métier de vocês, da conversação de vocês. Para uma empresa dar certo, para uma equipe funcionar bem, tudo redondinho, foco. Eu tenho certeza que nos treinamentos, nas palestras, conversando com a galera aqui, essa palavra foco deve sair da boca de vocês várias vezes. Gente, foco, nós queremos foco. Meta e foco. A Bíblia tem meta e foco. E uma coisa que eu aprendi uma vez vendo aquele Animal Planet, que a leoa, quando ela vai caçar, a leoa ela não é boa de vista. Ela não tem uma vista muito boa. Ela se perde rápido. E então, o que ela faz? Antes, quando estão as gazelas lá embaixo, a leoa fica aqui em cima, ela mira uma gazela. Dentre todo o bando que está ali. Ela estuda aquela gazela, ela escolhe, e quando ela desce, as gazelas correm muito mais do que a leoa, são muito mais ágeis do que a leoa, e é muito fácil a leoa se perder no bando e até ser atacada pelo bando. Então, para que isso não aconteça, pode ter ali 200 gazelas. Ela olha aquela e ela desce, vazada em torno daquela. Pode passar outra gazela do lado dela. Ela não vai pegar, ela vai naquela ali. Porque se ela se distrair com uma aqui, que está mais perto, daqui a pouco, quando ela volta, ela não vê mais a outra, ela se perde no senso de direção dela, ela pode até se tornar presa das outras. Então, a leoa é focada, a Bíblia também. Qual que era o foco? Anunciar a vinda do Messias e o seu retorno.
Por isso que a Bíblia não perdeu tempo contando a história dos chineses, dos japoneses, dos índios do Brasil, dos incas mais, astecas. Pensar, por que não tem na Bíblia nada de dinossauro? Porque a Bíblia tem foco, e tem objetivo, e tem meta. A meta é mostrar a Cristo crucificado. Então, como ela já mostra que Jesus, o seu ministério, onde ele começa a ensinar, é o mais importante, ela não preocupou em ficar dando detalhes da sua adolescência que nada mais serviriam senão para alimentar a nossa curiosidade. Em que pese o fato de que o exemplo dele sempre é bem-vindo, como era um Jesus com 15 anos, eu queria saber, lógico, mas para o foco e para a meta, era o menos importante. É porque a adolescência, né, bicho, assim, aquela fase complicada. Sem contar também que a adolescência é uma criação da modernidade, né? Exato, na Bíblia não tem, né? É criança e homem, né? Exatamente. Muitos povos, eu não vou entrar no mérito da questão porque eu não sou especialista na área, mas há pessoas que até dizem que a adolescência é uma criação social. Outros dizem que não, que tem uma questão hormonal que justifica a adolescência. Não vou entrar no mérito, mas naquela época, menino vira adulto depois do Bar Mitzvah. Tinha que entrar nisso algum dia, porque assim, né? Adolescente, primeiro que o pessoal tá ficando adolescente cada vez até mais velho, né? Sim, falam que a adolescência tá indo até os 20 e tantos. Aí o pessoal quer ter o direito de um adulto e a responsabilidade de uma criança hoje, né? Assim, o adolescente é esse cara, né? Eu já falei isso várias vezes. O jovem é um problema. Não, o adolescente é isso. O adolescente, ele não é criança, ele quer ser tratado igual adulto, quer poder fazer tudo que o adulto faz, mas quando faz cagada, ele quer a responsabilidade de uma criança. O Chico Anísio era um gênio, né? Ele já nos anos 80 ele brincava com pô, mãe, eu sou jovem, mãe. Pô, mãe. Muita gente não lembra, era um personagem do Chico Anísio que lá atrás ele já via isso. Olha só que interessante. Eu lembrei disso aqui agora. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Então é isso, beleza, então a gente vai pular 18 anos. Tá bom, tudo bem. Jesus tinha 12, de repente apareceu com 30. E aí foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Então, a gente está no batismo. Agora a gente está no batismo. O batismo de Jesus marca o início do ministério público de Jesus. Correto. Eu acho que esse simbolismo de ele só ouvir depois que batizar deve ter um significado muito importante. Tem. Cara. Tem. Porque, infelizmente, por tempo, não vou poder explicar as minúcias. Mas a profecia mais linda que tem... tá aí um personagem. Já que vocês querem, em 2024, a gente fazer uma série aqui, o profeta Daniel. Sim. Tem uma profecia escrita na Babilônia pelo profeta Daniel, na Babilônia e na Pérsia, que Daniel viveu na Babilônia e na Pérsia. Alguns até perguntam se os magos do Oriente, por virem da Pérsia, provavelmente, não tiveram contato com as profecias de Daniel. E Daniel, em capítulo 9, ele marca o momento exato em que o Messias deveria começar o ministério dele. E vou mais além. Existe um trabalho muito interessante, feito até por um conhecido, um amigo meu, Juarez Oliveira. O cara é um gênio. Juarez não é inteligente, ele é genial. Genial. E ele fez um estudo junto com a astronomia, calculando a profecia de Daniel, capítulo 9. Que Daniel fala. Ele fala 70 semanas de anos. 70 semanas de anos, então são 490 anos literais. Ele fala que a partir da reconstrução de Jerusalém até o nascimento de Jesus se passaria tanto tempo. Quando você pega com tabletes cuneiformes, cruzamento astronômico, você vê que Jesus foi batizado na hora, que isso? Com minuto preciso em relação ao cumprimento da profecia. Isso é fantástico. Caramba. Por isso que eles pulam dos 12 para o batismo dele, e por isso que ali ele começa mesmo o ministério dele, ali ele sabe que ele está cumprindo a profecia de Daniel. E 3 anos e meio depois daquilo, ele sabia que tinha que morrer, porque até isso foi colocado em Daniel. Daniel falou assim, depois que o Messias for ungido, o batismo dele começar, meia semana, que são 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, será tirado o Messias. 3 anos e meio exatamente depois, Jesus foi crucificado. E Jesus foi crucificado que horas? Exatamente entre tardes, como diz no texto bíblico. 3 horas da tarde, a hora exata do sacrifício. Então tudo foi muito amarradinho. Caramba. Lê o trecho. Cara, essa parte é muito importante. Só um detalhe, Daniel viveu 500 e tantos anos antes de Cristo, tá? Essa profecia foi quase 6 séculos antes. Isso é animal. O batismo de Jesus marca o início do ministério público de Jesus. Ou seja, ele se preparou ali uma vida inteira, estudou para começar o ofício dele com 30 anos.
Então ele se preparou por 30 anos para desempenhar o ministério durante 3 anos só. Basicamente, né? Então imagina só, né, cara? Foram 30 anos de preparação para ele por 3 anos desempenhar. E aí acho que pode falar uma coisa que até eu que não sei nada sobre o assunto, que deve ter sido relevante, né? Para em 3 anos ele incomodar tanta gente, né? Nossa. Então, olha só. Um negócio relevante. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Na terceira parte. Daqui a pouco, não sei, né? Também, né? Daqui que horas que é daqui a pouco. Jesus deixa Nazaré e vai até as águas do Rio Jordão. Diante de muitas pessoas, fez-se batizar por João. O que, na época, você olha e fala, uai, como assim? Jesus vai ser batizado por João? João era pastor? Porque o que... Poderia dizer que João era pastor, poderia dizer? Não, porque esse cargo, pastor, no sentido religioso, novo, é meio igrejeiro, vai vir muito depois. Porque eu vi que tinha um conflito disso. Tipo, mas era um rabino, né? Quem pode batizar? João era um profeta, e ele fala a voz que ele se levanta no deserto, porque uma das profecias do Antigo Testamento, que inclusive nos famosos manuscritos do Mar Morto, que todo mundo fala, foram encontrados também essa expectativa judaica, que o Messias seria antecipado por alguém que prepararia o terreno para ele. Uhum. E esse alguém era João Batista. E João Batista já estava incomodando muito, principalmente Herodes. Sim. Principalmente Herodes. Vocês estiveram em Qumran, lá em Israel? Nossa, lá no Mar Morto? Eu fui. Mar Morto? No Mar Morto, e foi as cavernas onde eles falaram que encontraram os manuscritos bíblicos? Não. Eu fui tomar banho de lama. Provavelmente João Batista viveu ali naquela região. E dali ele foi pregar perto de Jericó. Jesus foi batizado... Isso aqui é uma coisa interessante também. Jesus foi batizado não lá em cima, na Galileia, onde tem aquele lugar bonitinho do Yardenite. Uhum. Jesus foi batizado aqui embaixo, na fronteira onde está a Jordânia hoje, num lugar cheio de lama, feio, perto de Jericó, porque ali ficava o Palácio de Herodes, ali que João Batista estava pregando, e ali está o deserto da Judéia. Sim. Ali Jesus foi batizado. E esse João Batista, ele era um pregador que denunciava os pecados de Herodes, ele tinha o espírito de Elias. O Espírito Santo pregava ele como Elias, denunciando. E o rito que João Batista fazia é o seguinte. Voltando um pouquinho no passado, já que eu falei do Daniel, depois que terminou o período do cativeiro judeu da Babilônia, que os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, e aí começa a contagem da profecia do Messias, nesse período todo, pede só concatenar as ideias aqui. Os judeus começaram a ter várias regras novas de purificação, porque eles tinham medo de quebrar a aliança e a Babilônia voltar. E entre essas regras de purificação, tinha a regra do mergulho na água. Uhum. O judeu não pode tocar em nada que é imundo, carne de porco, por exemplo. Vamos supor que eu te cumprimento e você tocou num porco. Eu te dou um abraço assim, de boas-vindas e você acabou de encostar num cadáver. Eu estou impuro. Então o judeu mergulhava, ele mergulhava em água corrente. Por isso que lá no Mar Morto tem esses lugares onde eles mergulhavam, esses tanques de purificação. E o judeu que mergulhava todos os dias, perto do templo também tem lugar, ele mergulhava para quê? Para dizer que ele era puro, que ele era um judeu que levava a sério a religião. João Batista pegou esse símbolo do mergulho, do Tevlá, e deu um novo significado ao símbolo. Você vai mergulhar não para mostrar que você é puro, é para mostrar que você é pecador e precisa de arrependimento. E ele começa a pregar, venham e se arrependam, porque o Messias está chegando. Sim. Não é venham e se purifiquem porque vocês são bons. Venham e se arrependam, porque o Messias está chegando. E a segunda diferença é que João Batista mergulhava as pessoas na água. Na primeira versão, a própria pessoa se mergulhava. Na de João Batista era ele, por isso que o apelido dele João Batista, João o mergulhador. Tá? Que a palavra batista, ela vem do grego. Teve lá em hebraico mergulho, em grego é baptismos. Baptismos, mergulhar a pessoa. Então João Batista mergulhava a pessoa e ela mergulhava não para falar eu sou pura, como na versão judaica. Eu sou pecadora, eu preciso receber o Messias. E para surpresa dele, quem vem um dia na fila? Jesus. Então, é o seguinte, assim, Jesus chegou num determinado momento, imagina só, João Batista sabia que Jesus era o cara. Ele sabia. Sentiu. Não era uma pessoa, cordeiro, né? Era Jesus. Aí Jesus vem para ser batizado e o João olha e fala, não é possível. Jesus, vou batizar você? Porque não faz sentido, ele não era pecador. Né? Então, vou ler um trecho da Bíblia. Mateus 3, 13, 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João
junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ou seja, João era um pecador. Ele fala: pô, eu preciso ser batizado por você. Você vai vir a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui foi lindo. Agora não era Maria falando. Agora é Deus diretamente. Deus diretamente. Confirmou que ele era o Messias mesmo. A profecia de Daniel 9 cumpriu.